Bom, boa noite, pessoal. Vamos resolver hoje a prova de recuperação da primeira avaliação, certo? A prova diz o seguinte, primeira questão, diz assim: com o surgimento dos carros bicombustíveis, é possível escolher qual combustível utilizar, de acordo com o custo na bomba. Em geral, é mais econômico abastecer o veículo com álcool quando o preço do litro, que litro? Do álcool, né? Ele está falando do álcool, foi inferior a 70% do valor da gasolina. Sabendo dessa informação, desenvolva um programa que solicite o preço do litro da gasolina e o preço do litro do álcool e informe qual combustível é mais econômico na hora de abastecer. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir o preço do álcool, pedir o preço da gasolina, vou calcular 70% do preço da gasolina e comparar com o valor do álcool. Se for menor, aí eu digo, abasteça com álcool. Se não, abasteça com o quê? Abasteça com gasolina. Tá certo? Então vamos lá. Vou abrir o Visual Studio Code aqui. Dá um zoom. Deixa eu criar um novo arquivo. Salvar. Desktop. New folder. Prova. Aqui, questão 1. Então vamos lá. Tag script tá aí. Então eu tenho que pedir o preço da gasolina e do álcool, não é isso? Então eu vou criar duas variáveis. Uma para o álcool, outra para gasolina. Aí não é obrigatório, mas eu vou criar uma outra variável chamada limite para calcular o limite dos 70%, certo? Então tá aqui, álcool. Aí, uma coisa que muita gente ainda tá errando. Quando é que eu uso passe int, quando é que eu uso passe float? Álcool é dinheiro. Dinheiro é passe int ou passe float, gente? É float, exatamente, Arthur. Exatamente, Pedro, é passe float. Tem muita gente ainda que tá errando, tá botando passe int. Não é para botar passe int, gente. Tem valores decimais, é passe float. Então tá aqui, passe float, prompt, informe, vou botar digite o preço do álcool. Certo? Depois, fazer a mesma coisa para pedir o preço aqui da gasolina, não é isso? Então tá aqui, gasolina. Digite o preço da gasolina. Certo? Aí, finalmente, de posse desses dois preços, eu vou fazer o quê? Vou calcular o meu limite. O meu limite é 70% do preço da gasolina, não é isso? Então, gasolina, 70%, é 0,7 ou 0,70. Tá na dúvida de se é ponto ou não? Faz o quê? Bota o 70 dividido por 100. Tá na dúvida, não é 70%? 70 por 100? Bota o 70 por 100. Tá na dúvida, faz assim. Certo? Faz uma continha a mais, mas pelo menos não erra. Então, a gente sabe que é 0,70. Não é isso? Aí eu vou comparar, olha. Se o preço do álcool for o quê? For menor que esse limite aí eu abasteço com o quê? Com álcool, não é isso? Então, document.write abasteça com álcool. Se não, o quê? Abasteça com o quê? Com gasolina, não é isso? Só precisa disso. E terminou a questão. A questão é apenas isso. Certo? Foi fácil essa, né? Essa estava bem facinho. Certo? Lembre-se, na questão diz assim, cuidado com isso também, na questão diz assim, é geral mais econômico tal, quando o preço do líquido for inferior, não é menor ou igual não.
tá? Então, o preço do álcool for menor que 70% do valor da gasolina, abasteça com álcool, tá? Veja que ele fala inferior, não é inferior igual não, tá? Ou até o preço. Ele fala inferior, inferior é menor. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Alguém levantou a mão? Peraí que alguém levantou a mão. Quem foi que levantou a mão? Fui eu sem querer, apertei sem querer. Ah, tá certo. E aí, alguma dúvida, gente? Tranquilo? Vamos para outra? Aí diz assim, ó, na segunda. Um funcionário recebe um salário no qual é descontado 5,7% de INSS, 12% de imposto de renda e 0,8% de contribuição sindical. De posse dessas informações, desenvolva um programa no computador que calcule e exiba quanto esse funcionário receberá no final do mês. Existem várias maneiras de fazer essa questão, certo? Eu vou mostrar umas duas formas diferentes. Uma mais inteligente e a outra não tão inteligente, mas resolve também, certo? Vamos testar com a forma mais inteligente. Primeiro, a forma mais inteligente diz o seguinte, ó, veja que a questão só quer saber quanto é que o funcionário vai receber no final do mês. Vai ser descontado o 5% de INSS, 12% de imposto de renda e 0,8% de contribuição sindical. Como é que você faria para ele... para fazer isso mais simples? Eu poderia somar todos os descontos e descontar de uma vez só, certo? Se você pegar 5,7% mais 12% mais 0,8%, vai dar 18,5%, certo? Então é só você descontar esse 18,5% que você ia conseguir, certo? Então, vamos botar aqui, diferente do que eu fiz no gabarito, né? No gabarito eu calculei um por um. Aqui eu estou fazendo ligeiramente diferente. Então tá aqui, ó. Mas eu vou fazer das duas formas, certo? Então tá aqui, ó. Questão 2.html. Então aí, ó. Tag script. Tá aqui, ó. Vou precisar de uma variável para salário e outra para desconto. Certo? Então salário, ó, igual a passe float, prompt, digite o valor do salário. Aí quanto é que vai ser meu desconto? Meu desconto não é 18,5? Então 18,5 o quê? Do salário, né? Salário vezes, tá na dúvida? Quanto é que é 18,5? Bota 18,5 dividido por 100. Não é 18,5%? Tá na dúvida, bota sim, meu amigo. Mas não tá na 18,5%. Mas se você não quiser economizar essa continha daqui, como é que você faria? 18,5 dividido por 100 dá 0,185, certo? Dá 0,185%. Opa, 0,185, né, de valor, tá? Como é que você chegou nesse valor, Fabrício? Ora, tava aqui, ó, 18,5, não é isso? Dividido por 100. Eu vou andar para a esquerda a quantidade de zeros que eu tenho. Então, se eu tenho 2 zeros, eu vou andar para a esquerda 2 zeros. Então, tá aqui, ó. 1, 2. O ponto, a vírgula vem para cá, né? Então, ó, 0,185. Tá certo? Maria Eduarda pergunta, as notas vão sair quando? O mais rápido possível, Maria Eduarda. Ainda vou corrigir. É uma ansiedade, né, gente? Quanto é que sai as provas, quanto é que sai as provas, quanto é que sai as provas. Assim que possível eu vou corrigir. Quero ver se amanhã eu começo a corrigir. Se só tivesse ensinado as gambiarras semana passada. Que gambiarra? Aqui não tem gambiarra não, Arthur. É matemática. Certo? Se você pensasse um pouquinho, é matemática. Várias pessoas pensaram dessa maneira e fizeram assim, viu? Tava valendo também. Certo? Ah, vou botar uma variável aqui para botar como salário líquido, certo? Salário líquido. Então, quanto é que é o salário líquido? O salário líquido vai ser igual a quem? A salário menos desconto. Aí falta só mostrar na tela, né?
o salário que o funcionário, vou botar assim, o funcionário receberá reais, mais salário líquido. Certo? Essa é uma das maneiras de fazer. Tá? A outra forma de fazer foi do jeito que eu botei no gabarito. A outra forma de fazer era assim, ó. Tá aqui, ó, questão 2a.html. Script. Aí faria como? Eu vou aproveitar aqui, ó, esses dois aqui. Vou botar aqui. Então, vou precisar de uma variável para calcular, ó. Vou calcular aqui o INSS, o imposto de renda, pessoa física, e a contribuição sindical, certo? Aí eu vou calcular um por um, ó. INSS é igual a quanto? Deixa eu ver aqui na prova. É 5,7, né? 5,7 INSS. Então tá aqui, ó. Salário vezes... o 5,7 vai dar 0,057, não é isso? Certo? Como é que eu fiz? 5,7 dividido por 100. Tem 2 zeros. Anda 2 zeros para a esquerda. Então, ó. Andei 1. Andei 2. Aí bota aqui, ó. 0,0... Tira daqui, né? 0,57. Certo? Falta o imposto de renda, né? Imposto de renda da pessoa física. É 12%. Salário vezes 0,12%. Certo? Ou 0,12% não. 0,12, né? É o valor decimal dele, né? E falta agora o sindical, que é igual a 0,8%. 0,8%, gente, é 0,008 em decimal. Certo? Finalmente, meu amigo desconto seria quem? Seria o INSS, mais o imposto de renda da pessoa física, mais a contribuição sindical. Quanto é que seria o salário líquido? Seria igual a salário menos o desconto. Aí, finalmente, vou copiar aqui da outra questão. O funcionário receberá tanto de salário líquido. Certo? Alguma dúvida aí, gente? Até agora não teve problema nenhum, né? Ou teve? Dúvidas? Tudo certo, né? Então vamos lá. Vamos para a terceira questão. A terceira dizia assim, ó. O imposto de renda da pessoa física, IRPF, é calculado de acordo com a tabela abaixo. Até R$ 1.903,98, 0% de desconto. De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, 7,5% de desconto. De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05, 15%. De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68, 22,5%. E acima de R$ 4.664,68, 27,5%. Então, de acordo com essas afirmações, desenvolva um programa no computador que calcule e exiba quanto a pessoa deverá pagar de imposto de renda no final, de acordo com o seu salário, certo? Ele não quer saber o salário final não, viu, gente? Ele quer saber quanto é que ele vai pagar de imposto de renda. Cuidado com isso, né? Então, como é que eu vou fazer essa questão? Eu vou usar meu amigo if, else, não é isso? Então, tá aqui, ó. Por que eu vou usar if, else? Por que não switch case? Eu vou usar o if, else. Ótimo, Arthur. Que bom que você fez desse jeito. Porque eu quero verificar vários intervalos. Então, eu vou usar o if, else. Porque se eu usar switch case, eu só vou poder avaliar verdadeiro ou falso. Certo? Então, para verificar esses intervalos, eu tenho que usar o quê?
Meu amigo, if, else, if, else. Certo? Questão 3, HTML. Script. Então, vamos lá. Vou criar uma variável para salário. Vou aproveitar essa segunda questão aqui. E botar aqui, certo? Aí vou ter salário e IRPF, que é o imposto de renda da pessoa física, não é isso? Então tá aqui. Então, se o salário for menor ou igual que quanto? For menor que 1.903,98. Menor ou igual, né? Então, repara, ó, lembre-se que em programação eu não posso escrever esse valor assim. Eu tenho que escrever assim, né, gente? Ó, 1.903,98,98. Não é isso? Nos milhares, no milhar eu não tenho símbolos. Não tenho ponto, não tenho vírgula, não tenho nada. Agora, na parte decimal, eu tenho um ponto, porque essa linguagem é feita em quê? Feita por americanos. Arthur, fiz um while true para dar inválido? Como assim para dar inválido, Arthur? Essa questão não tem nada de ter while true, não. Não inventa não, Arthur. Tem que seja simples, homem. Seja simples. Certo? Caso seja maior do que 4.680. Se for maior do que 4.680, meu amigo, o valor é 27,5% que tem que calcular. Tu não precisa do while não. Certo? Acompanha aqui para você ver o raciocínio. Então, o imposto de renda da pessoa física é igual a zero, né? Se for menor do que esse. Se não, se o salário for o quê? For maior ou igual que 1.903,99, não é isso? Até 2.826,65. E salário for menor ou igual que esse valor aqui. Aí, quanto é que é o imposto de renda? IRPF é igual a salário vezes quanto? Vezes 0,075, não é isso? Não é 7,5%? 7,5% é 0,075, certo? Aí vamos lá. Vou aproveitar esses caras daqui para copiar assim, viu, gente? Ó. Se for maior do que esse valor aqui, e menor que 3.705, aí o imposto de renda é quantos por cento? 15%. Então é 0,15. Não é isso? Opa. Se for maior do que esse valor aqui, e menor que esse valor daqui, ó, aí o imposto de renda é de quanto? 22,5. Então tá aqui, ó. 22,5. Tá na dúvida? Ó, só lembrando, tá na dúvida? 22,5 dividido por 100. Bota assim, meu amigo. Tá na dúvida? Bota assim.
Mas quanto é 22,5 dividido por 100? 22,5. 22,5. Tá aqui, ó. São dividido por 100. Anda duas casas decimais, não é isso? Uma, duas. Então o ponto vem para cá, ó. O ponto vem para cá e o zero vem para cá. Então é 225, tá? Então é 0,225. E finalmente, se for maior, aí repara, eu posso botar só um else e botar a condição, porque se for maior do que esse valor daqui, já cai no else, né? Ou eu posso botar um outro else if e botar salário. Por que eu vou botar outro else if, hein, gente? Por um motivo muito simples. Porque, se for maior, né? Tá? Você pode botar assim, maior ou igual que 668 de 4.664,69 centavos. Não é isso? Por que eu estou botando maior ou igual no mais um else if, Fabrício? Para ficar mais claro os valores. O seu código fica mais claro. Quando você bota os valores corretos, que eles têm que aparecer, seu código fica mais claro. Você bate o olho e já vê. Ah, o intervalo é esse. Tem que ficar... Então, eu não fico tentando pensar em valores, não. Eu já bato o olho e já vejo. Então, isso é importante para a legibilidade do código. Por isso que é tão importante você também fazer indentação. Melhorar a legibilidade do código é fundamental. Porque um código você lê mais do que você escreve. Então, o que você puder fazer para facilitar a leitura, faça, certo? Então, aqui é igual a salário vezes, quanto é? 27,5. Então, é 0,275. Não é isso? Então, para terminar, no documento.write, o IRPF será de mais IRPF. Troca vírgula pelo ponto ali. Ah, aqui, né? Obrigado, viu? Passei desapercebido. Aqui também, né? Obrigado, Tuane. Tuane tá mais atenta do que eu, ó. Certo? Já troquei, né? Todos os pontos, vírgulas. Pronto, tá trocado. E aí, gente? Alguma dúvida nessa questão? Arthur, não tinha nada que usar estrutura de repetição aqui nessa questão, não. Nada de for, nada de que while. Não complica. Seja simples. Feijão com arroz. Certo? Dúvidas? Não? Nenhuma? Vamos para a quarta questão. Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz assim, ó. Desenvolva um programa que leia 100 números inteiros. Ó, gente, se vai ler 100 números inteiros, vou precisar de 100 valores. Então, de alguma maneira, eu vou ter que aparecer aquele paciente prompt, vai ter que ser executado 100 vezes. Se ele vai ser executado 100 vezes, ele tem que estar dentro da instrução, da estrutura de repetição. Tá? Eu vi muita gente colocando fora. Não é para colocar fora, é para colocar dentro da estrutura de repetição. Então, ó, assuma que os números informados variam apenas entre 0 e 100. E informe qual é o maior, o menor e a média aritmética desses números. Então, vamos fazer essa questão. Questão 4. A questão 4 diz assim, ó. Vou precisar de uma variável num para ser o número, né? Vou criar uma variável chamada maior para guardar o maior número, um menor para guardar o menor número e mais um para guardar a média. Professor? Oi? Como é a questão mesmo? A do for? Essa aqui? A quarta? Sim. Você quer o enunciado, é? É porque eu não entendi. Eu Tá. me perdi aqui. Ele diz Tão assim, bom ó. no cérebro. Desenvolva um programa que leia 100 números inteiros. Assuma que os números informados variam apenas entre 0 a 100. E informe qual é o maior número desses 100, o menor número desses 100 e a média aritmética desses números, que variam de 0 a 100. Certo? Caramba. Ele quer, dados 100 números inteiros, ele quer saber qual é o maior,
qual é o menor e a média desses números. Certo? Então tá aqui, ó. Número maior, menor e média. Tá joia? Aí, já que eu vou precisar ler 100 números, então tá aqui, ó. Eu já sei a quantidade exata. São 100 números. Então, qual o bom candidato para esse cara? É meu amigo for. Então tá aqui, ó. For, var. Aí eu vou botar um contador. Esse contador, eu posso botar o nome que eu quiser para ser esse contador. Vou botar só uma letrinha, certo? Vou chamar de I, de índice. Ou posso botar C de contador, fica ao seu critério. Vou botar C de contador, certo? Então, enquanto meu contador for igual a 0, enquanto esse C, meu contador, for menor que 100, faça C mais. Certo? Repara, por que eu estou botando menor que 100 e não menor igual? Porque eu estou contando 0. Se eu botar menor igual, eu vou contar isso aqui 101 vezes. Então tem que tomar cuidado com isso, tem que ter atenção. Então tá aqui, ó. Meu num vai ser igual a parciente. Opa, quem foi que levantou a mão aí? Fui eu. Diga lá. Nessa questão aí, pode começar em 1? Pode. Como é que seria começando em 1? Seria assim, né? Deixa eu fazer aqui para você ver. Seria assim, ó. Se C começasse de 1 e fosse menor ou igual que 100, aí ele contaria 100 vezes. Show. Você pode contar de 2? Pode. Mas aí você tem que botar aqui 101, né? Tá certo? Fica a seu critério. Começando de 2 não faz muito sentido. O que faz mais sentido é começar... Vocês acham melhor começar de 1? Pode ser também. Certo? Aí ficar menor ou igual que 100. Tá joia? Vou deixar assim, certo? A pedido aí do pessoal aí. Então, paciente, prompt, digite um número. Certo? Aí, agora eu vou precisar saber qual é o maior, qual é o menor e qual é a média. É isso que a questão quer saber. Aí o raciocínio para resolver essa questão é o seguinte, ó. Como é que eu faço para descobrir qual é o maior número? Tem que ter if, Rafael. Como é que eu faço para descobrir qual é o maior número? É só você pensar o seguinte, ó. Vê o raciocínio. Eu vou colocar aqui dentro do maior número o menor número possível. Ou seja, eu não disse na questão que o menor número possível não era 0. Ele diz assim, os números variam apenas de 0 a 100. Tá certo? Então, qual é o menor número possível? É o 0. Opa, deixa eu ajeitar aqui. O menor número possível é o 0. Então, qual é o raciocínio? O raciocínio é assim, ó. Se esse número que foi informado for maior que maior, eu vou guardar na variável maior esse número. Rafael botou menor igual a n menos n. N menos n não dá não, meu amigo. Número menor que número. Entendeu não, né, Tuane? Certo, vamos esclarecer melhor isso aí. A ideia é a seguinte, ó. Deixa eu botar uma lista de números aqui, ó. Deixa eu botar uma lista de números aqui. Botar aqui 10, 12, 4, 5, 0, 7, 8, por exemplo. Aí eu digo, ó, o menor número que tem, que eu sei desses aí que vai ter número, é 0. E o maior número que vai ter aí, eu sei que é 10, certo? Então, repara, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou assumir que o meu maior número, ele é o meu menor número. Opa, desculpa, 12, né? O maior é 12, desculpa. Era 12. Você tá certo, Tony, o maior número era 12. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou assumir que o meu maior número é 0. Por que isso? A ideia é o seguinte, olha. A ideia é, como eu descobri qualquer número, é 0, qualquer número aqui que seja maior que 0, eu vou armazenar em maior. Eu vou descobrindo maior. Eu vou comparando um por um. Eu vou fazer assim, ó. Exatamente. Esse maior que é 0 é maior que 10? Não. Se não é maior, eu faço o quê? Eu boto aqui dentro, ó, 10. Aí eu vou comparar de novo. O maior, que é 10, é maior que 12? Não. Aí eu coloco 12 aqui dentro. Ó. O meu maior é maior do que esse 4 aqui? Não. Então, deixa aí o 12 aí.
Esse 12 é maior do que 5? Não, deixa aí. E assim por diante, até o último número que tiver. Certo? Então, repara. Então, eu colocando como maior número o 0, aí eu vou comparar, ó. Se o número digitado for maior que o maior, eu guardo. Porque eu sei que qualquer número que a pessoa digitar, até o 0, se for 0, aí... Mas se for 0, Fabrício, 0 não é maior que 0. Então não preciso guardar, certo? Mas se digitar, por exemplo, 1, eu já sei que é maior que o meu 0. Então eu vou lá e guardo. Aí esse que eu guardei é que eu vou usar como comparativo para os próximos números. Aí o cara digitou 10. Aí eu faço, ó, esse 1 é maior, esse 10 é maior que 1, é maior. Aí eu guardo. Guardo 10 e assim por diante. Certo? Aí se você entendeu isso, você vai entender o menor. Qual é o valor que eu boto aqui em menor? A mesma coisa fazer com o menor, só que o raciocínio contrário. O menor, qual é o número que eu coloco lá dentro deles? O maior possível, Fernando, exatamente. Então, qual é o maior número possível aí? Tuane, qual é o maior número possível? É 100, exatamente, Stuart. É 100. Aí eu vou fazer o quê? Fazer a mesma comparação de novo, ó. Se número for menor que menor, aí o que eu faço? Eu pego menor e guardo esse número que foi digitado e guardo em menor. Porque eu sei que qualquer número que o cara digitar que não seja 100 vai ser menor do que esse 100. Aí eu vou lá e guardo. Aí esse número que eu guardei como menor é que eu vou usar como comparativo para comparar com os outros. Certo? Falta só meu amigo média. O que eu vou fazer para calcular a média? Para calcular a média eu tenho que somar todos os números, né? Então eu vou criar uma variável aqui chamada soma e vou fazer assim, ó. Soma é igual a soma mais número. Por que isso? Porque eu estou somando todos os números. Aí quando eu começar com isso aqui, soma tem que ter um valor aqui. Qual é o valor neutro da soma? Para não atrapalhar as minhas somas de números. Quem é? É o 0, Pedro. Exatamente. Exatamente, Fernando. É o 0. Então o 0 aqui é o elemento neutro da soma. Então eu vou somar todos os números e vou armazenar em soma. Aí lá fora do for é que eu posso fazer o cálculo da média, que vai ser quem? Vai ser a soma dividido por quanto? Quantos números eu vou ler? 10 não. 100. Exatamente, 100. E assim eu calculo minha média. Aí finalmente só falta agora só mostrar. Document.write. Tá aqui, ó. O maior. Boa pergunta, Tuane. Por que eu tenho que fazer esse média fora do for? Porque se eu botar aqui esse média aqui dentro do for, eu vou estar executando esse cálculo aqui 100 vezes. É isso que eu quero? Será que é isso que eu quero? Calcular essa média 100 vezes? Vou somar, aí a soma parcial que eu fiz, eu já divido por 100. Aí eu vou somar essa média parcial, divido por 100 de novo, e assim por diante. Será que é isso que eu quero? Não, né? Só quero fazer essa conta uma única vez. Então, se eu quero fazer só uma única vez, eu coloco fora do for. Certo? Aí depois, né? Fora do for e depois. Por que depois? Porque primeiro eu tenho que fazer todas as somas. Então, o maior é... Tá assim. O maior é... Mais... Maior... Mais... O... Menor... É... Mais... Menor... Mais... Média... Mais... Média... Deixa eu quebrar esse carinha aqui, para ficar melhor de ver. Pedro Henrique pergunta, professor, não tem outra forma de usar, sem usar o mais não? Tem. Tem. Eu posso fazer um negócio que a gente chama de interpolação, tá? Mas é mais interessante você utilizar esse mais aqui, porque é mais simples. Mas que a outra maneira há. Certo? Usar os mais é mais simples. Inclusive, essa operação aqui, ela é muito utilizada em outra linguagem de programação.
certo? Você pode fazer essa operação em outras linguagens. Mas que pode fazer, pode. Certo? Dúvidas, gente, dessa questão? Dúvidas? Stuart, tem como colocar aí para das códigos? Tem, Stuart. Vamos fazer? Agora, me permita só uma coisa, tá? Em vez de eu executar 100 vezes, eu vou diminuir isso aqui. Vou botar para executar só 10 vezes, certo? Para a gente não ter que digitar 100 números. Então, aqui na média, eu vou pedir para digitar por 10 também. Certo? Vamos executar esse programa? Tá aqui. Quarta questão. Digita o número 10, 12, 5, 7, 34, 56, 23, 9, 67, 82 e pronto. Então tá aqui, ó. O maior número é 82, o menor é 5 e a média foi 30,5. Certo? Eu botei maior e menor mas eu podia ficar melhor assim, né? O maior foi maior, o menor foi e a média foi tantão. Pronto. E aí? Tranquilo? Ó, deixa eu aproveitar para mostrar um negócio interessante. Repara. Só para você ter uma ideia de como as coisas são interessantes. Você viu que eu alterei que para mudar a execução desse programa, em vez de 100 vezes, 10 vezes, eu tive que alterar em dois lugares diferentes. Tive que alterar aqui e alterar aqui, não foi? Sim ou não? Foi, né? Aí repara. Eu poderia ter colocado esse valor aqui dentro de uma variável e mudar só em um campo. Quando a gente tem um código e precisa mudar em várias, para mudar um parâmetro, eu preciso mudar em vários lugares diferentes, isso não é bom em programação não, tá? O ideal é eu mudar em apenas um lugar e automaticamente em todo o meu código mudar automaticamente, certo? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar isso dentro de uma variável, esse valor 100 aí. Então, eu podia botar, por exemplo, sei lá, vamos chamar de repetições, por exemplo. Aí eu podia botar assim, ó, repetições igual a 100. Aí eu botaria aqui, ó, repetições. E aqui, ó, repetições. Aí repara, se eu quiser mudar, aqui está a quantidade de repetições 100. Se eu quisesse mudar para 10, só precisava mudar aqui nessa variável. Se eu quisesse mudar para 5, mudava aqui. Se eu quisesse 20, mudava aqui. Então, só precisava mudar num ponto do meu programa para automaticamente em todo o meu programa essa mudança se propagar. Certo? Isso é uma boa prática de programação. Tá joia? Tô dando mais essa dica aí para vocês. Tá certo? Deu para entender essa jogada aí que eu fiz? Tuane fez, professor, mas tem uma forma de selecionar um valor e mudar todos ao mesmo tempo ou uma variável, sei lá. Não foi o que eu fiz? Botei uma variável? Você podia botar um código para pedir a quantidade de repetições, né? Sem criar variável. Sem criar variável, não. Você podia ler de um arquivo, se for o caso, ler de um arquivo. Complica não, Arthur. Sem criar variável, só se você... Você poderia colocar isso como um parâmetro de uma função, né? Se isso fosse uma função. Mas aí isso aí é mais pra frente, né? Certo? Que a gente ia ver esse assunto, certo?
Mas eu estou colocando assim para você ver que eu posso fazer esse tipo de coisa e eu estou mostrando de uma maneira mais simples, sem complicar tanto. Usa a biblioteca Math e tudo certo. Não, Arthur, eu quero saber da lógica. E aí, qual é a lógica? Certo? Alguma dúvida, gente, dessa questão aí? Ah, tá falando do atalho do VS Code para selecionar as coisas de uma só vez. Ah, tá. Agora eu entendi a pergunta. Tem. Tem. Mas eu não sei se ele faria para o valor 100 só. Ou se ele faria para outros valores. Entendeu? Eu poderia vir aqui, ó, em Edit, botar aqui Replace, tá? Para ele mudar. Aí eu botaria procure 100 e mude por 10. Mas ele ia fazer isso até aqui, ó. É outra forma de fazer também. Para mudar uma variável, eu poderia fazer assim, ó. F2. Aí eu mudo o nome da variável do jeito que eu quiser. Certo? Aí automaticamente ele muda em todos os lugares. Se você quiser mudar o nome de uma variável, por exemplo, você clica no nome da variável e aperta F2, ó. Aí eu posso mudar o nome para o que quiser, por exemplo, contador. Aí automaticamente já muda para todo o texto, entendeu? Contador. Se você segura Alt, Davi fala, se você segurar Alt enquanto selecionar algo, você consegue fazer uma múltipla seleção, aí pode apagar e renomear. Certo, Arthur? Mas qual é a diferença disso para isso que você está fazendo aí? A diferença é que se você coloca numa variável, você muda essa variável, você muda automaticamente. Se você for fazer isso com Alt, ficar selecionando para mudar em múltiplas posições do código, você pode acabar esquecendo em algum lugar. Só tinha 2 lugares para mudar, aí tudo bem. Mas se você tivesse um trecho de código, tivesse uns 10 lugares para mudar, se você esquecesse em algum lugar, então usar esse alt não é bom. O bom mesmo é você usar o tipo uma variável para fazer isso. Certo? Que aí não tem perigo, você não corre o risco de esquecer de algum. Tá joia? Essa fica a dica aí. Como diz por aí, né? Hashtag fica a dica. Fica a dica. Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão diz assim, ó. Desenvolva um programa de computador que lê 2 valores inteiros, positivos A e B, calcule e mostre o valor de E conforme a fórmula abaixo. Aí a fórmula de E é A elevado a B mais A fatorial menos B. Certo? Como é que eu faria essa questão? Primeiro, eu teria que fazer um código para calcular A elevado a B. Depois eu faria um código para calcular A fatorial. E depois eu resolveria essa expressão aqui. Certo? Existem outras formas de fazer. Vamos fazer primeiro essa, depois a gente faz de outras formas. Certo? Então tá aqui, ó. Questão 5.html. Eu vou precisar da variável A, B e outra E. Certo? Então, A é um valor inteiro positivo, então eu vou pedir para o usuário digitar. Prompt, digite o valor de A. Aí, para B, a mesma coisa, só que sendo B. Digita o valor de B. Certo? Bom, aí agora eu tenho que calcular quem? A elevado a B. Certo? Como é que eu calculo A elevado a B? Então, eu já sei para onde eu vou começar. Eu já sei para onde eu vou terminar. Veja o seguinte, ó. A elevado a B,
Deixa eu fazer um códigozinho aqui para vocês verem. A elevado a B tá assim. Deixa eu ver onde é que tá pra... Deixa eu abrir outro editor de texto. Esse aqui eu não vou saber onde que fica, não. Aqui, ó. A, B. A elevado a B, gente, é igual... A elevado a B é igual a A vezes... Várias vezes, não é isso? Multiplicando A. Mas eu vou multiplicar isso aqui quantas vezes? Vou multiplicar isso aqui, gente, ó. B vezes. Você concorda comigo? Exemplo. Se for 2 elevado à quinta, por exemplo. Isso aqui é igual a quê? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 vezes, não é isso? Que é igual a quanto? Hein? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32. Certo, gente? Aí, olha só. Lembrando, viu, gente, que se for um número elevado a zero, isso aqui tem que dar 1, né? Tem que lembrar desse detalhe aqui também. Certo? Aí, repara. Eu já sei a quantidade de repetições que eu vou fazer, que é B vezes. Então, um bom carinha para usar aí seria minha estrutura de repetição for. Tá certo? Eu já sei quantas vezes eu vou usar. Então, vamos usar o nosso amigo for. Eu vou chegar lá, viu, Tuane? Se preocupe que eu vou chegar lá. Aí, repara. Então, tá aqui, ó, for. Aí eu vou usar uma variável contadora, né? Tá aqui, ó, vai ser... Começando de quanto? Começando de 0 ou 1, vai ao gosto do freguês. Enquanto C for menor que B, faça C++. Certo? Então tá aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, ó, A vezes. Só que isso aí é uma multiplicação parcial, gente. Vê como é que resolve aqui, ó. O computador vai fazer assim, ó. 2 vezes 2, 4. Ali guardo 4. Aí 4 vezes 2, 8. Guardo 8. 8 vezes 2, 16. Ali guardo 16. 16 vezes 2, 32. Ele tem um carinha aqui, que eu vou chamar de pote, de potência, que eu vou botar um valor aqui qualquer. Eu não sei que valor é esse. Você que vai me dizer que valor é esse, certo? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o que está em potência, pote, multiplicar por 2 e guardar em pote de novo. Então, ó, pote vezes 2, 2. Guardei em 2. Pote vezes 2, 2. Aliás, pote que é 2 vezes 2, 4. Guarda em pote. Pote que é 4 vezes 2, 8. Guarda em pote. Pote vezes 2, 16. Guarda em pote. Pote vezes 2, 32. Guarda em pote. Tem mais algum número para multiplicar? Não. Então, chegou em 32. Certo? Essa tinha bem parecido numa prova passada, mas era elevada a A. Pois é. Certo? Viu, Rafael? Tinha parecido, né? Olha só.
Quem fez as provas das questões, das listas, das provas passadas, tal, se deu bem, né? Eu peguei questão da lista, do jeito que estava, Ctrl+C, Ctrl+V e coloquei nessa prova de recuperação. Certo? Então vamos lá. Ó. O que é que eu fiz? O procedimento foi assim, ó. Pote é igual o que está em pote vezes o número que está lá. Esse número que fica variando 2, 2, 2, 2, 2, 2 é quem? É meu A. Então, ó, pote vezes A. Agora, qual é o número que eu botava aqui em pote para começar aqui em pote? Para não atrapalhar essa multiplicação aí. Qual é o número que eu coloco? É um 1, Pedro. Muito bem. Eu fiz assim, A elevado a B. Aí a pessoa digitar o valor de B. Não, Maria Eduarda. Assim não. Mas vou chegar lá. Calma que eu vou chegar lá. Calma que eu vou chegar lá. Certo? Ó. Tá aqui. Então tá aqui. Pote é igual a pote vezes A. Aí pote começa com quem? Pote começa com 1. Certo? Vamos ver se B for 0. Essa potência aqui dá valor 1. Né? A gente tem que verificar isso, né? Então, ó, B foi 0. Então, C igual a 0. 0 é menor que 0, falso. Porque 0 não é menor que 0. 0 é igual a 0. Aí ele não faz essa continha aqui e executa a próxima instrução depois do for. Mas pote tem valor 1. Então, se B for 0, o que vai acontecer? O valor da potência está correto, que é 1, que eu já coloquei lá dentro dele. Tá certo? Agora eu tenho que calcular o fatorial, certo? Então, vamos lá. Como é que é o fatorial? O fatorial é fazer assim, ó. N fatorial é igual a N vezes N menos 1 vezes N menos 2 vezes até chegar a 1. Não é isso? Multiplicando várias vezes. Tá? Exemplo. 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é igual a quanto? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Certo? Tá joia? Alguma dúvida? Agora, veja como é que o computador calcula isso aí. O computador faz assim, ó. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. A resposta dá 120. Ele vai fazendo multiplicações parciais. Então, do mesmo jeito que ele faz aqui na potência, ele vai fazer com fatorial. Fatorial é igual a quem? É igual ao meu fatorial multiplicado por esse carinha aqui, ó. Que 1 hora é quem? É meu contador C aqui. Olha, eu vou chamar de I para não confundir. Certo? Então, vamos lá. Ó. For var igual a I. Opa. Var I. Começando com 0. Aliás, começando com 0 não. Repara. Eu estou fazendo 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas você concorda comigo que tanto faz eu fazer isso aqui, em vez de ser isso aqui, fazer isso aqui, ó, 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, que é igual a 120? Tanto faz, não é isso? Então, vou fazer essa segunda da forma aqui de baixo, que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Vá I, começando com 1, enquanto meu I for menor ou igual que quem? Qual o número que foi informado lá? Não era A fatorial? Então, é o A. Faça I mais mais.
Então, quem vai ser? Ó, FAT vai ser igual a FAT vezes meu I. Aí, qual é o número que eu coloco aqui em FAT para não atrapalhar a multiplicação? Quem me diz? 1, exatamente, Fernanda. O 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, FAT começa com 1 também. Certo? Só lembrando que o quê? Existe uma regra que diz, ó, o fatorial de 0 é igual a 1. Aí a pergunta é, será que ele está dando um resultado igual também? Se A for 0, será que o resultado é 1 aqui também? Vamos ver. A começando com 1. Aliás, fato começa com 1. Aí vai igual a 1. 1 é menor ou igual que 0? Não. É maior, né? Então, ele não executa esse código daqui e vai executar a próxima linha depois do for. Como tem fato já tem 1, então o resultado está correto. Certo? Tá ok? Então, vamos lá. Falta eu calcular meu E, né? Meu E vai ser quem? Vai ser a minha potência menos o meu fatorial mais B era. Aliás, era isso aqui, né? Mais FAT menos B, né? Acho que era assim, né? É. A elevado a B mais A fatorial menos B. Certo? Então, só faltou agora fazer um document.write mostrando o valor de E. Então, E vai ser igual a quem? Vai ser igual a E aqui, ó. Certo? Dúvida, gente? Alguma dúvida até aí? Professor, por causa desse erro que eu fiz, toda a questão está errada, ainda tirei 0,5 ponto dela, pelo menos. Não sei, Maria Eduarda. Eu tenho que ver sua questão para poder dizer alguma coisa. Certo? Eu vou chegar lá, Pedro, no A asterisco B. Primeira pergunta que eu faço é, vocês entenderam esse código daqui? Alguma dúvida? Vamos por parte, gente. Eu sei que vocês estão ansiosos, mas vamos por parte. Vocês entenderam esse código daí? Alguma dúvida? Entendeu, né? Pronto. Vamos com calma, gente. Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Certo? Chegou aí, né? Entendeu, né? Joia. Aí, repara. Vou chegar lá, Tuane. Calma que eu vou chegar lá. Repara. Aí a questão toda é a seguinte. Essa potência que está aqui, esse cálculo de potência, ele podia ser feito de outra forma. Certo? Que outra forma que é? Em JavaScript, isso é uma característica de JavaScript, da linguagem. Existe um operador para fazer A elevado a B, certo? Esse operador é o asterisco asterisco. Então, pot aqui poderia ser trocado por A asterisco asterisco B, certo? Aí a pergunta é, quem fez assim, está errado? Não está errado não, e eu vou considerar, certo? Tinha esse detalhe aí. Tá? Aí Rafael diz assim, fiz igual, só botei em parênteses o potência mais fatorial. Para não dar erro, sei lá. Tem problema não. Tava assim, foi, Rafael. Ó. Tu fez assim, foi. Foi assim que você fez, foi? Botou pot mais fatorial entre parênteses. Pronto, não tem problema não. Dá na mesma. Viu? Dá na mesma. Tá? Então, ó. Quem fez A asterisco asterisco B tá certo também. E eu vou considerar. Tá errado não. Certo? Viu, Tuane? Esclareceu sua dúvida aí? Aí a pergunta é, e para fatorial? Existe alguma operação para fatorial? Não. Aí fatorial você tem que fazer vai ter que fazer um for mesmo. Tá joia? Em fatorial não existe operador em JavaScript para fatorial. Mais alguma dúvida, gente? Essa é a segunda forma de fazer essa questão, né? Ainda seria menos código, né? Explicar qual, Pedro? Essa quinta questão é...
Só o for. O for do FAT ou o for do pote? Da potência ou do fatorial? Do fatorial, né? Joia. Então, repara. No fatorial, eu tenho assim, ó. N fatorial, isso é definido. Alguém chegou e disse para mim, fatorial é isso aqui. Então, o que é o N fatorial? É N vezes N menos 1, vezes N menos 2, até 1, certo? Então, ó, 5 fatorial é igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 120. Aí, do mesmo jeito que eu faço 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, 1, eu também posso fazer 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, que também dá o mesmo resultado. Você concorda comigo? Joia. Também é definido que 0 fatorial é igual a 1. Quem criou o fatorial disse, ó, 0 fatorial para mim também é 1. Isso é definido. Certo? Então, vamos lá. Então, eu começando com 1, eu vou criar um for, tá aqui for, uma variável começando com 1. A minha variável contadora, eu chamei ela de i e comecei ela com 1. Enquanto o meu i for menor ou igual que a, por que menor ou igual que a? Porque o a questão dizia que é para calcular a fatorial. O a é o valor que o usuário vai digitar. Está aqui, ó. A fatorial. A é o valor que o usuário vai digitar. Então, ó, a fatorial. Faço o quê? Eu vou fazer FAT vezes I. Aliás, desculpa, eu vou fazer FAT igual a FAT vezes I. Por que eu vou fazer FAT igual a FAT vezes I? Porque o computador faz multiplicações parciais para chegar nesse resultado. Ele faz assim, ó. 1 vezes 2, 2. Guardo 2. 2 vezes 3, 6. Guardo o resultado. 6 vezes 4, 24. Guardo o resultado. 24 vezes 5, 120. Guardo o resultado. Aí, tem mais algum número para multiplicar? Não. Então, onde é que está a resposta? Está onde eu fiz as somas, as multiplicações parciais. É uma multiplicação acumulativa. Eu vou acumulando numa variável o resultado das multiplicações parciais. Então, eu vou precisar de uma variável que eu chamei de FAT, mas podia chamar de fatorial, de bolinha, reco, azeitona, podia chamar do nome que eu quiser. Eu chamei FAT porque é um nome mais propício, porque tem a ver com o que você está fazendo, que é fatorial. Tá joia? Talvez um nome melhor do que esse FAT aí seja o próprio nome fatorial. Só um minutinho, que eu acho que meu teclado deu... Será que acabou a bateria do meu celular? Só um minutinho, viu, gente? Que meu teclado aqui, ele... resolveu parar de trabalhar. Deixa eu desligar ele e ligar de novo. Deixa eu usar o teclado do notebook, que parece que meu teclado aqui externo deu probleminha, certo? Deixa eu botar aqui. Depois a mão da correção pesa forte, não sabe por que foi. Nada, isso aqui não foi descarregado não. Ele tá cheio, que eu carreguei ele recentemente. É alguma coisa que tá estranha aqui nele. Depois eu vejo o que aqui é que tá estranho. Mas enfim, vamos continuar aqui. Ó. Então, um nome mais propício para esse cara aqui, talvez seja
botar fatorial, né? Fatorial. Certo? É o número mais propício. Tá ok? Mas fica ao gosto do freguês. Mas eu vou voltar. Vocês querem que eu deixe assim ou que eu volte do jeito que estava? Vou deixar do jeito que está aqui, porque lá no gabarito tá a questão. Tá com ela feita do outro jeito, não é isso? Tá certo? Alguma dúvida aí, gente? Alguma dúvida? Não? Então vamos fazer a chamada, certo? Deixa eu parar aqui a filmagem.